Olá, caríssimo prof, seja muito bem-vindo ao nosso componente de Educação Física, claro, comigo, professora Irislene. E aí nós já estamos chegando aí na metade da unidade 2, não é mesmo? E a gente falou aí nessa aula, na aula de número 14, a respeito aí do controle da intensidade. Ponto muito importante frente a todas as práticas corporais que nós realizamos, que os nossos estudantes realizam, né, nas nossas aulas, nas vivências que eles têm aí fora, na sua casa, com seus amigos. Então é importante a gente sempre estar estimulando que eles observem aí e façam esse controle da intensidade. Para quê, prof? Para que não hajam lesões, para que eles não se machuquem, para que eles não se sobrecarreguem. Então é importante a gente sempre estar utilizando. E aí fica aí uma sugestão, fazer aquela tabela, fazer um cartaz, um painel aí sobre a escala de Borg, né? Dos números de 0 a 10, observando como que está a percepção do esforço. O que a gente vê quando um estudante fala para a gente, olha, tá número 2, tá número 3, que ele ainda tá tranquilo, né? Quando a gente já começa a perceber ali quando chega do 7, um 8, um 9, a gente já começa a controlar mais e falar assim, ó, desacelera um pouquinho, não para que ele continue a realizar a prática que está realizando sem correr o risco de desmaiar, sem correr o risco de se lesionar, enfim, tá bom? Então é importante a gente orientar isso também. E a hidratação. Sempre em todas as nossas práticas, é importante ter uma garrafinha de água, um calçado mais confortável, de preferência um tênis. Se não for possível, pode até mesmo fazer descalço, para evitar que haja aí uma torção, um desnível no chão, né? Vai realizar uma prática, se a prática for um pouco mais intensa, a gente corre esse risco, né, de vir a lesionar. Tudo certo? Tudo tranquilo? Maravilha, então. E aí, vejamos o que foi a nossa aula aí de número 14. Vamos dar uma olhada no slide. Então, a aula de número 14, como eu mencionei com vocês, tá? Eu falei a respeito aí de mecanismo de controle da intensidade, do exercício físico e do esporte. Muito bem. Essa aula é uma aula completa. A gente já sabe que quando uma aula é completa, ela tem parte 1, parte 2 e parte 3. Parte 1, momento de abordagem conceitual. Parte 2, momento aí de revisão dos conteúdos, correção dos exercícios. E parte 3, a parte aí das nossas práticas, das nossas vivências, a correlação entre teoria e prática. Tudo bem? Nosso bloco de aula é dividido dessa forma. E aí, para essa aula, para esse momento, a gente tem 35 minutos, tá bom? 35 minutos. E aí eu trago sugestões do que a gente pode estar realizando nesses 35 minutos. Muito bem. Recordo com você a respeito dessa divisão desses 35 minutos, onde faremos aí a primeira parte, a contextualização da aula, questionamentos, abrir para algumas indagações, reforço do que foi falado em aula, né, tirar alguma dúvida, sugerir algo, tá bom? Então esse é o momento, os 5 minutos iniciais. Na sequência a gente vem para a prática. Nessa prática o nosso estudante pode vivenciar então as atividades que foram sugeridas, você vai poder conduzir e orientá-lo para a melhor realização. E no final, a gente tem aí um momento de refletir, um momento de questionar novamente, de trazer os apontamentos iniciais, né? Nas nossas conversas lá do início, podemos trazer aqui novamente, tá? Para a gente fechar bonitinho aqui essa aula. Perfeito? Maravilha, então. E aí o reforço a respeito dessas 3 divisões. Então, nós temos abordagem conceitual, abordagem procedimental e atitudinal. Somado a isso, em todas as aulas, a gente trabalha aí com os pilares da educação. E nesses pilares da educação, o nosso estudante aprende a conhecer
a fazer, a conviver e a ser. Tranquilo? Que bom, prof, que bom. Dito isso, vamos então para os materiais que nós vamos precisar nesta aula. Então, a proposta aqui é utilizar cones, corda de pular, cronômetro, papel gráfico, smartphones com aplicativos como o Strava, o Nike Run, app de medição de frequência cardíaca, smartwatch ou aplicativo de celular para medir frequência cardíaca, tá? A gente vai poder utilizar quadra, espaço aberto, tá? Se for em dia de chuva, a gente pode utilizar também sala, tá bom? Só afastar aí as cadeiras. E todos os nossos estudantes, eles devem ser inseridos aí nas nossas aulas. Independente da sua dificuldade ou deficiência, todos poderão participar, tá? A educação física é sempre muito inclusiva. Importante a gente também assegurar que os nossos estudantes não vão se lesionar, não vão se machucar. Então, a gente vai sempre observar esses apontamentos, sempre alertá-los, né? Ter esse cuidado, ainda que sejam grandes, que sejam adolescentes, mas por vezes, né, às vezes se distrai e a gente precisa estar orientando. Muito bem. Então, tá. Assistimos aí os primeiros momentos da aula, né? O momento de abordagem conceitual e também de revisão e correção de exercícios, e agora chegamos no momento de prática. E por isso se faz importante ter acompanhado os primeiros momentos, porque isso nos causa um maior entendimento e nos faz também fazer essa correlação entre a teoria e a prática do que foi trabalhado. Pois bem, observarmos aí também a questão dos materiais e o espaço que a gente pode utilizar. Por que a prof. Iris sempre reforça isso? Porque o estudante, em alguns momentos, dependendo da localidade, dependendo da escola, ele vai realizar na escola ou ele vai realizar também na sua casa. Então, é importante a gente frisar esses apontamentos. Perfeito. Chegamos, então, aí no nosso primeiro momento da roda inicial. Trabalho aqui da abordagem conceitual no tempo de 5 minutos. Perfeito. O nosso pilar inicial aqui é o pilar do conhecer. O que a gente vai trabalhar nesse pilar do conhecer? Qual é a ideia? Quais as indagações que eu posso trazer para a turma nesses primeiros 5 minutos? Beleza, prof? Seguinte, a gente pode trabalhar aí a compreensão de como o corpo reage, tanto no curto quanto no longo prazo aí na realização dos exercícios físicos. Então, a gente vai trabalhar essas indagações, provocar os nossos estudantes nesse sentido, tá? E fazermos também um destaque aí para a importância de respeitar as adaptações individuais e entender, fazer nosso estudante entender, compreender que cada corpo responde de uma forma diferente, tá bom? Ainda que sejam indivíduos gêmeos, mas o corpo vai responder de forma diferente. Perfeito. Outro ponto aqui que pode ser levado em consideração é a conscientização de que o controle da intensidade do exercício não é uma abordagem única para todos, tá? Mas que deve ser ajustado aí de acordo com os fatores que interferem nessas respostas fisiológicas, tá? Essa mesma aula que eu estou aplicando aqui está indo de uma ponta a outra do estado de Rondônia. E nós temos diferentes estudantes, diferentes realidades, diferentes ambientes. Então, a gente tem que levar em conta isso também. E isso também vai interferir nessas respostas aí na hora da prática do exercício físico. Tá bom? Que bom, então. Passamos o primeiro pilar, agora vamos aqui para os 2 pilares centrais, que fala aqui sobre o conviver e sobre o fazer. Esse é o momento da prática e nessa prática a gente tem um tempo maior de 25 minutos
para trabalhar a abordagem procedimental. Quais são as propostas de atividades, Prof. Iris? Vou já te mostrar. Olha só, prof. Então, nós temos aqui 3 atividades. A primeira, a criação de um gráfico de frequência cardíaca. A segunda, um circuito de exercícios e controle do esforço. A terceira, análise de aplicativos de controle de intensidade. Então, essas são as propostas para a aula de hoje. Vamos lá ver como vai ser cada um. Então, a descrição é bem simples para cada uma, tá? O que é o objetivo que eu quero alcançar com nossos estudantes aqui? Primeiro, em especial nessa primeira atividade aqui da criação de um gráfico de frequência cardíaca, é fazer com que o nosso estudante ele relacione a intensidade do exercício com a variação da frequência cardíaca. E aí, o que vai ser feito? Então, os nossos estudantes vão realizar uma sequência de atividades, que pode ser uma caminhada leve, pode ser uma corrida leve, pode ser polichinelo. Esses exercícios, eles vão realizar por 2 minutos cada um. Então, 2 minutos caminhando e observando a postura, e sentindo o solo, e respirando de forma profunda, e olhando para frente, sem estar carregando peso, tá? Importante isso também. A orientação da postura faz toda a diferença, tá? Então, ele vai fazer uma caminhada leve, 2 minutos. Na sequência, sem parar, ele já vai iniciar uma corrida leve, um trotezinho, né? Por 2 minutos, tá? E depois ele vai realizar aliás, polichinelo, que pode ser o polichinelo e o polissapato. O polichinelo é aquele que a gente, quando a mão toca lá em cima, acima da cabeça, as pernas afastam, e quando as pernas se juntam, os braços se afastam, né? Abre. E o polissapato é uma perna na frente, a mão contrária, né? E vou dar saltitos. Então, tanto um quanto o outro, né? É uma variação do polichinelo. Eles podem ser realizados por 2 minutos. E aí, após cada atividade dessa, prof, o nosso estudante vai medir a sua frequência cardíaca. Eu sugiro aqui que, na realidade, seja feita a mensuração da frequência cardíaca, a palpação aí na artéria radial, na artéria carótida, antes de iniciar tudo. Sabe, quando ele estiver sentado ali na arquibancada, ou ainda dentro da sala de aula, antes de ir para o espaço que vai fazer, para eles, tá? 15 segundos. E aí pede que eles contem mentalmente, sem fazer barulho, para não atrapalhar a contagem do outro. Peguem esse valor e multiplique aí, vamos fazer 15 segundos, vamos multiplicar por 4. O valor que encontrou aqui, né, vou multiplicar por 4, e esse valor que eu vou encontrar aqui vai ser o valor inicial dele, que é o valor de repouso, tá? Então, vamos dizer que encontrou no início aqui 20 vezes 4. 20 vezes 4 deu 80. Então, o valor que vai aparecer aqui no final vai ser um 80. Isso ele lá tranquilo de repouso, que 80 já é muito, né? Mas tudo bem, deu 80. Quando ele começar a fazer essas práticas aqui que terminar, aí vai medir novamente a frequência. No momento que parar, tá? Sem desacelerar, parou. A última contagem, lá os últimos 2 minutos, já fez a caminhada, já fez a corrida, acabou o polichinelo, os 2 minutos do polichinelo, colocou lá os 2 dedinhos no pescoço ou no punho, fez a mensuração sem fazer pressão, ele vai fazer essa mesma contagem de novo. Vamos dizer que encontrou aí 30. Aí vai pegar 30 vezes 4, né? Por que 4? Porque corresponde a gente está fazendo só 15 segundos de mensuração, né? E aí você pode colocar o cronômetro do seu relógio, do seu celular, para fazer essa medição, e eles vão anotar esse valor e vão comparar o valor inicial, que ele já anotou, com o valor final de agora, tá bom? Então, a gente vai relacionar e observar isso daí na prática, essa variação da frequência cardíaca, tá bom? E aí, com essas informações, a gente vai criar um
gráfico, tá? Então, criou-se aí um gráfico com o valor do Felipe, o valor da Fernanda, o valor do João, o valor da Maria, o valor da Iris, o valor da Ana, tá? O valor de cada um deles vai sendo apontado e mostrado aí no gráfico o quanto que são, vai aparecer duas linhas, né? Uma da frequência de repouso inicial, a frequência inicial pode colocar aqui, assim, e a outra a frequência final, que vai ser essa segunda, e a gente vai ver esse parâmetro, quanto que modificou, fazer essa leitura. Então, a gente vai poder visualizar os diferentes exercícios, como que os exercícios físicos vão afetar a frequência cardíaca, tá? E vão discutir aí sobre a importância de respeitar os limites pessoais. 2 minutos dá tranquilamente de realizar, tá, prof? E aí faz um cartaz bem bonito, uma coisa bem legal assim, estimule eles a fazerem esse cartaz, tá? Esse cartaz coletivo com as informações de todos. Vai ficar muito legal, vai ficar muito bonito mesmo. Depois me envie a foto que eu quero ver como ficou essa representação aí, essa ilustração. Feito a primeira atividade, vamos para a segunda atividade. E a segunda atividade, prof, a sugestão aqui é realizar um circuito de exercício de controle do esforço. Então, qual a ideia? O que a prof Iris quer? Quero aqui com que os nossos estudantes possam vivenciar diferentes intensidades de exercício e praticar esse controle da intensidade, tá? Então, o que iremos fazer? Vamos criar um circuito com 4 estações. Estações são pontos que a gente pode marcar na sala, no espaço. Cada local determinado é uma estação, tá? Então, no canto X vão realizar saltos. No canto Y vão realizar corrida no mesmo lugar. No canto X, Y, Z. No canto Z vai realizar polichinelo. No canto W vai realizar flexões. E aí cada um desses cantos, dessas pontas, desse local definido, não precisa ser distante, tá? Pode ser próximos. Cada estudante vai passar 1 minuto realizando aí cada uma dessas práticas corporais. E vai descansar entre cada prática, quando mudar de uma para outra, no cronômetro, né? 30 segundos, tá? Vai descansar. Terminei aqui o meu salto, descanso 30 segundos. É o tempo de ir para outra, né? Quando vai para outra, descansando, respirando, hidrata um pouquinho ali, pouca água, né? Já começar a próxima prática. Ok. E aí, ao final, eles vão medir essa frequência cardíaca e vão avaliar o nível de esforço. Agora, a gente vai poder utilizar lá a escala de Borg, tá? Então, eles vão desenvolver a sua percepção subjetiva do esforço em relação às diferentes atividades. Então, na hora que terminou lá o primeiro exercício, qual era o primeiro exercício? Era salto. Qual foi a numeração que ele deu? Ah, ele falou um 2. Beleza, ele vai lá e marca um 2. Pode até fazer uma tabela para ficar mais fácil, com os nomes de cada um, ele marca lá a numeração que ele está percebendo, tá? Isso. A gente pode usar várias estratégias aqui, tá? Para poder captar aí essa percepção subjetiva. E aí, cada valor encontrado vai ser registrado, tá? Ou ele vai guardando na memória aí cada número após cada uma das práticas. Mesmo após os 30 segundos de descanso. Perfeito. Agora vamos para a última atividade sugerida, que é uma análise de aplicativo de controle de intensidade. E a proposta aqui, prof, é o seguinte: fazer os nossos estudantes explorarem aplicativos digitais para monitoramento de exercício. Beleza. Então, aqui, a gente vai poder estimular os nossos estudantes para que eles monitorem, eles observem a sua frequência cardíaca durante 10 minutos de atividades moderadas, que podem ser caminhada rápida ou uma corrida leve, tá bom? Aí, após esses exercícios, eles vão comparar os dados que foram gerados no aplicativo e vão discutir as vantagens e as desvantagens de cada um. Ah, no aplicativo X aconteceu isso, isso, isso.
eu estava no ritmo tal, eu estava com a frequência tal, e assim vai observando, tá bom? Então, a meta aqui, o objetivo é compreender como que essa tecnologia ela pode ser utilizada para melhorar o controle da minha intensidade no meu exercício físico, certo? Muito bom. Continuamos aqui, prof. Frente a todas essas atividades, vamos estimular ainda mais o nosso estudante a serem protagonistas, a praticarem, levarem essas temáticas, essas práticas, essas vivências para dentro da sua casa, para os seus grupos de amigos, para dentro da própria escola, né? Sair da escola para fora e fazer aquele crescimento no conhecimento aqui sobre a intensidade do exercício, ok? Então, a gente vai utilizar o mínimo de material possível e sempre pedir para que seja registrado, ou você pode registrar aí os nossos estudantes nessas práticas. É sempre muito legal, né? Fica uma bagagem muito boa aí e gera até uma saudade deles, né? Eu sei disso. Como eu sei. E aí chegamos então na roda final. Na roda final, a gente já venceu os 3 primeiros pilares iniciais e agora esse pilar aqui, lindo, maravilhoso, chamado pilar do C. E nesse pilar do C a gente trabalha a abordagem atitudinal e os 5 minutos finais. O que eu poderia fazer aqui? Vou te mostrar. A gente pode trabalhar a reflexão com os nossos estudantes sobre a importância do autoconhecimento na prática de exercícios, levando a desenvolver em maior autonomia no controle da intensidade. Então, como que a gente sabe se eles aprenderam? Quando a gente não precisa mais falar e eles já estão pensando, vamos fazer tal coisa, já estão sugerindo, já estão falando, eu já faço isso, olha, já estou observando e eu tenho feito uma prática, uma média assim, assim, assado, eu tenho observado que eu tenho ficado muito cansada, eu tenho observado que eu não estou atingindo meus níveis. Então, esse conhecimento já está sendo aplicado, o que é muito bom, muito interessante, né? Perfeito. E aqui também trabalhar o pensamento crítico sobre essa relação entre o uso da tecnologia e a prática da atividade física, destacando aí os benefícios, né, de utilizar a tecnologia e também as limitações ao utilizar essas ferramentas para controlar a intensidade de forma adequada. Muito bem. Vamos adequar quando houver necessidade. Você conhece muito bem a realidade aí dos nossos estudantes e você tem essa autonomia também, prof. E utilize diversos materiais de apoio. Fique à vontade, a aula é sua também. Tá bom, prof? E aí, chamo você e chamo os nossos estudantes para a nossa prática, que vai fazer esses estudantes suarem um pouquinho mais, certo? Conto com você mais uma vez e te agradeço aí de coração. Tchau, tchau!